de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco neste momento antes da oração. E como sempre, a gente traz um versículo e uma palavra que Deus, Ele, por misericórdia, nos concede a mim, a você, para nos alimentarmos, da sua palavra. É uma necessidade, é essencial que nós nos alimentemos da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, a nossa bússola, é a luz que ilumina o nosso caminho. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 35, nos diz que Jesus chorou. É um dos menores versículos da Bíblia, Diz que Jesus chorou. E os evangelhos vão mencionar, não é que Jesus só tenha chorado essas 3 vezes, mas essas são as que foram escritas e que nosso Deus quis que essa informação chegasse para a gente nesses 3 episódios em que se enfatiza Jesus chorando. E o choro, ele expressa, emoções. O nosso corpo, ele vai diante de alguma situação, a resposta pode vir através de uma tristeza e, consequentemente, o que acontece biologicamente no nosso corpo, as lágrimas, E também pode acontecer o inverso. Alguém pode chorar porque está extremamente feliz e alegre, o que não foi nenhum dos casos mencionado pelos evangelhos. Os evangelhos vão mencionar Jesus chorando. Neste primeiro texto que lemos, que é em João 11 e 35, e o contexto desta referência de 11 e 35 de João, em que Jesus chorou, foi quando ele soube, ou foi quando ele foi até aquela família querida, e que há 4 dias antes ele tinha recebido a notícia de que Jairo, ele havia morrido. E Jesus se dirige para Betânia e, diante daquela multidão, Jesus expressa uma tristeza. E o que é interessante a gente notar é que Jesus, como Deus, ele sabia tudo o que iria acontecer, porque 4 dias antes ele disse aos seus discípulos: que bom que Lázaro esteja dormindo. Até os discípulos disseram: se ele dorme, está bem. E Jesus disse: ele está morto. E Jesus sabia tudo que iria acontecer. Jesus sabia que Deus iria manifestar a sua glória, que Lázaro iria ressuscitar, que Lázaro voltaria à convivência da sua família, que estaria ali juntamente com Jesus. Mas por que João faz questão de dizer que Jesus chorou? E as pessoas que estão ali ao redor vão dizer: vede o quanto ele o amava. Porque as lágrimas, a expressão do choro expressa um sofrimento em meio a uma dor, um sofrimento em meio a uma dificuldade, um sofrimento que vai
para além do derramar lágrimas. É algo que acontece na alma e que o corpo ele apenas demonstra através desses processos, ou deste processo que seria de chorar, de lacrimejar, de derramar lágrimas, mas de algo que acontece na profundeza da alma. E é interessante que Jesus, ele sendo Deus, mas é inegável, e pelos evangelhos a gente entender que Jesus também é homem, 100% homem, ele é humano. Então, ele primeiro chora a dor, primeiro ele se comove com o pranto das pessoas, primeiro ele sente a dor da partida de alguém, porque ele é humano, ele não pula etapas, ele não chega dizendo: sorriam, minha gente, vamos nos alegrar porque hoje Lázaro vai ressuscitar. Não, ele participa, ele está junto, todos estão chorando e ele chora, não é? Então Jesus, ele não está ausente, ele não está longe da minha dor. Jesus, o salmista vai dizer que ele nos assiste em nossas enfermidades, nos momentos difíceis da nossa vida. Nós temos alguém que está conosco, nos assistindo, nos vendo, nos ajudando, nos erguendo, e nos acompanhando neste processo. Quando diz que Jesus chorou e as pessoas estavam ali dizendo: vede quanto o amava, é que Jesus participa. Jesus está ali como Deus, mas Jesus está ali como homem também. É ele que se compadece de nós. Como é bom quando a gente lê os evangelhos e vê que o Deus homem, o Deus que encarnou, Jesus Cristo, o Cristo eterno, ungido, ele se importa com a dor e o sofrimento das pessoas. Não importa quem sejam estas pessoas. O Jesus que tinha misericórdia do rico, do cobrador de imposto, que Zaqueu, e ele vai na casa dele e muita gente criticava porque diz: ele come com esses pecadores, isso é um cobrador de imposto, isso é um homem mau, isso é um homem perverso que cobra além do que é pedido por Roma, enriquecendo, né? E muita gente ali se valia disso e enriquecia de fato. Tanto é que as palavras de Zaqueu se eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Então era uma prática quase que comum dos cobradores de impostos. Se Roma cobrava 10, eles cobravam 15, 20. Era um massacre ali para a sociedade que já vivia não tão bem, que o número de pessoas que passavam necessidades era grande e você ainda tinha um valor a mais no seu imposto. E Jesus, ele se importava tanto com pessoas destas classes sociais mais faustas, né, mais prósperas, ricas. Ia lá e via o anseio da alma destas pessoas, porque Jesus, independente da classe social, ele vem para o ser humano, ele vem para a gente, para as pessoas, como ele mesmo disse: eu vim para os enfermos. Não importa a classe social, a cor, o país, não importa a geografia, Jesus veio para os homens, primeiro para os que eram seus, os judeus, que o rejeitou, e depois para todos os homens, para todos os gentios, se concretizando o que Deus disse para Abraão: de ti serão benditas todas as nações, ou todas as famílias, todos os povos da terra.
E Paulo vai dizer: se Israel rejeitou a Jesus, e por esta rejeição houve esta manifestação, esta explosão de se apregoar o evangelho e se chegar a outros povos, imagina se Israel o tivesse acolhido, tivesse crido, não é? Então Jesus, ele vai às classes sociais mais altas, porque ele não está nem aí se o homem tem ou não tem poder, dinheiro, se alguém o procura, se alguém tem uma necessidade, se alguém diz: o que é que eu posso para ser salvo? Se alguém diz: Senhor, socorre-me, Jesus estava disposto a socorrer. Seja ele de que classe religiosa fosse, ou política, se é um centurião que lhe pede uma ajuda, se é um publicano, se é um cobrador de imposto, não importa, né? Publicanos, cobrador de imposto. Ele diz: eu vim para os que estão enfermos. E ele atendia também aqueles que eram marginalizados. Este que vai sentir a dor do próximo, do outro, independente de quem seja. Ele atende o rico, mas ao pobre cego que grita na esquina dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para e atende aquele homem dizendo: o que queres que eu te faça? Este que atende o rico, o abastado, mas que atende o leproso que diz: Senhor, eu sei, se tu quiseres, tu podes me tornar são. E Jesus disse: quero. Aquele que atende o homem rico, mas aquele que atende uma pobre prostituta, que aos seus pés chorando, derramando lágrimas, enxugando com seus cabelos. Aqueles que olhavam com um olhar de crítica, dizendo: se ele conhecesse quem é esta mulher. E aí Jesus dá uma lição a Simão, dizendo: eu cheguei em tua casa, não me recebeste com ósculo, não mandaste lavar os meus pés, mas esta, desde que chegou, não para de chorar aos meus pés, enxugá-lo com seus cabelos. Aquele que sabe que muito pecou e que se arrepende do seu pecado e que busca ajuda, que busca socorro, muito é perdoado. Essa história dessa mulher vai se repetir. Muitos vão contar essa história porque alguém que se arrepende está sendo atendida, independente de quem ela seja, porque o que ela é deixa de ser a partir de agora, a partir do momento em que ela reconhece que é pecadora e que precisa de salvação. Este Jesus que se comove com a dor do outro, esse Jesus que chora diante de situações deploráveis, de tristeza, de angústia, de morte. E o que eu quero dizer para você, para mim, nesta manhã, é que Jesus, ele não mudou. Jesus é imutável. Claro que não é, ele não vai chorar. Ele chorou como homem. Enquanto esteve aqui neste mundo, ele sofreu, ele sentiu dor, ele se estressou, ele dormiu, ele sentiu fome, ele sentiu sede, como qualquer ser humano, embora sem pecado. Mas a sua essência, sua divindade, a sua bondade, a sua misericórdia são imutáveis, porque Deus não muda e nele não há sombra de variação. E se você está chorando agora, se você está sofrendo agora, saiba, tenha certeza plena em seu coração de que Jesus se importa com a sua dor. Você não está chorando só, tem alguém do seu lado dizendo: eu vou lhe ajudar, eu estou lhe ajudando, eu estou com você. Então, nessa situação de João 11:35, em que Jesus chega e todos estavam ali chorando, ele participa deste sofrimento. Ele não chega como alguém
demonstrando superioridade, dizendo, para de chorar, para com isso, não. Ele sente as nossas dores. É por isso que Deus é chamado de Deus misericordioso. Sente o que se passa no nosso coração, sente as nossas dores, as nossas misérias, ele sente. E o bom é que quando a gente chama por ele, clama por ele, grita por ele, ele nos atende no nosso sofrimento. A gente continua falando sobre o Jesus que chorou. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Fica comigo, você que está chegando aqui pelo YouTube, muito obrigado, vem adorar a Deus conosco aqui no YouTube Rede Brasil Rádio. Rapidinho, já já a gente volta. Estamos de volta e a gente continua a nossa singela reflexão sobre Jesus, baseado em João 11:35, que diz que Jesus chorou. Ele chora naquela situação em que Lázaro havia morrido, mas ele se compadece como homem, ele chora como homem, ele demonstra a sua humanidade, chorando também com aqueles que ali estavam. E depois ele manifesta a sua glória. Ele faz aquela oração sabendo que o Pai o iria glorificar, chama Lázaro pelo seu nome, né? Havia mandado tirar aquela pedra que fechava a sepultura, e Lázaro vem, perfeito, sem enfermidade, depois de 4 dias, né, no estado já de putrefação, mas ele vem sã. Ele vem curado, ele vem perfeito. E ali todos puderam ver, todos puderam constatar que aquele homem que chorou como homem, como ser humano, demonstrou também o seu poder como o Filho de Deus e como o próprio Deus. A segunda passagem que Jesus chora sobre Jerusalém, durante a vinda de Jesus para Jerusalém, onde se dá a sua entrada triunfal, e ele prevê a sua rejeição como o Messias, né? O povo iria rejeitá-lo, mas ele vê também a destruição de Jerusalém, 70 anos depois da sua partida, ou no ano 70. E ali Jesus mais uma vez demonstra a sua piedade, a sua misericórdia, mesmo tendo sido rejeitado. E é por isso que ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes? Ora, são várias tentativas. E isso também é maravilhoso, porque isso demonstra a liberdade que Deus dá ao homem de escolher. Deus não obriga, Deus apenas mostra o caminho da vida, o caminho da morte, da bênção e da maldição. Agora você que escolhe. Só que através da palavra de Deus, Deus demonstra um esforço para nos empurrar para o caminho da bênção. Porque no final, quando Moisés profere as bênçãos e as maldições, Deus diz assim: escolhei, pois, as bênçãos para que vivam, ou para que vivais. Ele dá um reforço, ele traz uma palavra de reforço, como se fosse a crianças que ele estivesse falando. Dizendo assim: olha, você tem a opção de colocar o dedinho na tomada ou de não colocar. Mas papai está dizendo aqui: não coloca, porque vai ser ruim. Deus vai tratando o povo assim como criança, pegando na mão, guiando, mas tem hora que a criança não quer, ela quer se soltar, ela quer ir sozinha, e o pai sabe que se ela for sozinha ela vai cair, ela vai se arrebentar. Precisa deste guia. E às vezes a criança impulsiva pensa que porque sabe andar
pode andar por qualquer lugar, não tem a noção do perigo, não prevê o perigo, a criança ainda não tem isso desenvolvida. É a mesma relação. É por isso que Jesus diz assim: quantas vezes eu quis pegar na mão de vocês, quantas vezes, quantas oportunidades, quantas tentativas, quantas revelações, quantas manifestações divinas, quantas aparições de seres celestiais, quantas teofanias, quanto Deus se revelou para vocês. Hebreus vai dizer que Deus falou de várias maneiras, de várias formas. E agora fala pelo Filho, e ainda assim eles não ouvem, não querem, escolheram as trevas. João vai dizer que os homens amaram, e ele está falando ali do seu povo, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Jesus chora por uma cidade que ele tentou de tudo para salvá-los, para resgatá-los, mas ele diz: Jerusalém que mata os profetas. É Jerusalém que tapa os ouvidos para não ouvir a verdade. É Jerusalém em que ele mesmo denuncia, Jesus denuncia dizendo: olha quem está sentado na cadeira de Moisés. Porque a classe dos sumos sacerdotes eram dos saduceus, e a classe dos saduceus, diferente dos fariseus, eles não acreditavam em anjo, eles não acreditavam nem em ressurreição. Eu não sei o que é que eles, qual a Bíblia que eles liam, né? Quais as escrituras que eles liam, porque desde Gênesis, o que tem de aparição de seres celestiais e até de ressurreição, né? Quando aquele soldado caiu sobre os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. O filho da viúva foi ressuscitado. Então eu fico pensando que escritura os saduceus liam, porque eles não acreditavam nem em anjo, nem na ressurreição. Por isso que eles questionam a Jesus dizendo: se é verdade essa história de ressurreição, se uma mulher, ela casou, o marido morreu, casou, o outro morreu, casou, o outro morreu, casou, o outro morreu, na ressurreição ela vai ser a esposa de quem? Aí vai lá Jesus ter que explicar o que já está dito, só que eles não entendem. E Jesus diz: olha, no céu não precisa procriação. Isso tudo aconteceu, Deus colocou no homem principalmente, primeiramente, essencialmente para procriação. Por isso que Deus diz: crescer e multiplicar e encher a terra. No céu ninguém precisa disso. Portanto, serão como? Ele não diz que serão anjos, ele diz: serão como? Semelhante aos anjos. Não tem anjo e anja, é só anjo, são, né, seres espirituais. E nós teremos corpos espirituais. Bom, mas aprofundar mais aí não dá para mim, é para professor Givanildo, tá? Então, é o que Jesus denuncia, dizendo: olha quem está sentado na cadeira de Moisés. Esse pessoal que nem acredita em anjo e nem em ressurreição, dada a decadência espiritual em que o povo estava. Sua liderança estava, os líderes, né? Fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, estavam preocupados com outras coisas. Aí Jesus chora sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes eu quis acolhê-los, quantas vezes eu quis mostrar a luz e vocês não quiseram enxergar. 70 anos depois, Jerusalém é devastada, o sangue escorria, templo destruído, porque um dia eles disseram acerca de Jesus: que o sangue dele recaia sobre nós. Olha o que o povo, olha onde o povo chegou.
Mas mesmo assim Jesus amou. É isso que eu digo. Jesus amou, Deus amou o mundo. Os homens é que não querem. Os homens não querem a luz, a maioria dos homens, né? Porque Jesus vai dizer que, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Jesus vai dizer que o caminho que conduz à perdição, a porta é larga, o caminho é largo. E muitos são os que entram por ela. É Jesus quem está dizendo, não sou eu, não é uma estatística, é Deus falando. E se escolhe um caminho largo, é o caminho das trevas. Porque se os homens quisessem a luz, todos os homens abririam o coração para Jesus Cristo. Mas larga. O povo quer viver uma vida dissoluta, desregrada. Mas Jesus diz: este caminho conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Escolham, pois, a porta estreita, o caminho estreito, porque este é o que conduz à salvação. Jerusalém preferiu escolher o caminho largo, mas mesmo assim Jesus amou, Jesus chorou. É uma demonstração de misericórdia, é uma demonstração de demonstrar que eles estavam caminhando para a destruição, mesmo com todas as tentativas de aviso. E isso a gente pode aplicar para a nossa vida, para você agora. Quantas vezes quantas vezes o Senhor Jesus te avisou, te chacoalhou dizendo: não vá por este caminho. E você segue o seu caminho de forma obstinada, dizendo: eu sei por onde vou. Só que nós não sabemos, nós somos como crianças que precisamos da mão de Deus nos segurando, dizendo: eu sou quem guia você, eu sou seu pastor, eu sou quem conduz as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus chora por Jerusalém, ou sobre Jerusalém. E a terceira referência diz que Jesus chorou no Getsemane. E Hebreus 5:7 vai dizer que ele, com súplicas, com lágrimas, com orações, forte clamor e lágrimas, ele chorou naquele dia que antecedeu a sua crucificação. Naquele dia de Jesus, mais do que nunca, demonstrou toda a sua humanidade, toda a sua obediência, toda a sua submissão, toda a sua humildade ali. Quando ele diz aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, ou triste até a morte. Jesus provou a tristeza mais profunda que o ser humano pode atingir. Como homem. E certamente Jesus era muito forte. Porque esse processo, alguns vão dizer que quando o homem chega nesta condição desse estresse, dessa agonia, a ponto de suar gotas de sangue, sua pele começar a produzir sangue, alguns infartam. Então falam de um Jesus que tinha uma condição física, pelo fato dele andar muito, não é? De segurar ali essa pancada emocional. E mostrar que ele de fato é ser humano. João vai dizer assim aos gnósticos da sua época: ele não veio em forma aparente de humano, nós podemos tocar. A gente viu ele chorando, a gente viu ele sangrando, a gente viu ele triste, a gente viu ele chorando. Jesus como ser humano, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, angústia. Por
Por isso que a profecia vai dizer que angústia, laços de morte me cercaram. O Salmo 22, o Isaías 53 vai falar deste Messias que sofre, que padece, que sangra. E tudo isso por nós. Primeiro ele chora diante de uma situação de morte, de perda, da tristeza, da comoção, daquele homem querido que foi Lázaro. Depois ele chora diante da rejeição, diante de uma sociedade, de um povo, de uma cidade que lhe rejeitou, que não abriu o coração para lhe receber. E agora ele chora diante do passo, para nós, o mais importante, da sua entrega, do seu amor, da sua paixão. E como homem, o retrato de Isaías dizendo: ele foi levado como ovelha muda diante dos seus agressores, diante dos seus algozes, e não abriu a sua boca. Demonstrando toda a sua humanidade, ele chora, ele se entristece e diz: a minha alma está triste. Jesus passou por isso. Jesus chorou, Jesus sentiu, chegou ao extremo da dor e da angústia humana por amor de nós. E a ponto de sofrer, de se entregar por amor de nós. Eu quero concluir dizendo que ele agora glorificado, Deus, porque Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu nome sobre todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se prostre. Isso mostra a sua divindade. E claro, ele não chora porque ele não é mais ser humano, mas ele continua tendo piedade de nós. Ele continua tendo misericórdia de nós. Ele continua querendo nos socorrer, nos ajudar, que nos aproximemos dele com coração, com temor, com tremor, com sinceridade, com fé, dizendo: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor sabe de mim. Independente da sua classe social, se você tem dinheiro ou não, se você é rico ou não, se você tem um nome ou não, se você é famoso ou se ninguém lhe conhece, se você é querido ou se você é abandonado, não importa. Se você se chega até Jesus, ele vai abraçar e ele vai acolher. Aquele que vem a mim, ele diz: de maneira alguma o lançarei fora. E ele sabe que essas lágrimas que estão sendo produzidas aí em você agora, não é só lágrima, é algo que vem da alma, é um problema que você está passando, é uma enfermidade que você está enfrentando, é um tratamento pelo qual você está passando, é um problema familiar, é algo que você está buscando, está querendo e não conseguiu ainda. E Jesus está dizendo: eu estou aqui. E eu sei exatamente por onde você tem passado. Conta agora para ele o que você está passando. Mas irmã, ele já sabe, mas ele quer que você fale, ele quer que você converse com ele. Aos viajantes de Emaús, ele sabia de tudo. Aliás, eles estavam tristes exatamente por conta da morte dele. Mas ele diz: falem, digam, que tristeza é essa? Qual o assunto? Do que vocês falam? E eles falaram. Então ele quer que você fale. Diga para ele. Porque com toda certeza, esse mesmo Jesus que chorou diante da morte de Lázaro, sobre Jerusalém e no Getsêmani, é o mesmo que se compadece de nós. Ele não mudou nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai bendito, Deus eterno, te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, te agradecemos. Sabemos que tu és um Deus bondoso, que cuida de nós, que sente as nossas dores. Tu és um Deus misericordioso.
E diante de Ti nós colocamos as nossas dores. Nós colocamos diante de Ti as coisas que para nós é impossível. Seja um problema de enfermidade, sejam, como a Tua filha relatou aqui, Senhor, que está tentando engravidar e não consegue, mas Tu ainda és o mesmo Deus que abre a madre, como fizeste com Ana, que foi mãe de Samuel e de outros filhos. É o Deus que abriu a madre de Sara, é o Deus que faz, é o Deus que opera, é o Deus que ouve. E nós, com certeza, Pai, iremos ver a Tua filha agradecendo esta vitória. Aqueles que têm problemas na sua família, no casamento, com seus filhos, aqueles que estão passando e atravessando um deserto agora, mas tendo a certeza que Tu estás conosco a cada momento, a cada instante da nossa vida, que não nos desampare. A Tua promessa não falha, e a Tua promessa foi de estar conosco todos os dias. Tu estás comigo aqui neste estúdio, Tu estás com Teu servo e Tua serva nesta casa, neste carro, neste hospital, neste presídio, onde quer que esteja agora. Tua presença está conosco, nos ajudando, nos auxiliando em tudo, e gestando em nosso coração a certeza de que não estamos desamparados e que Tu te levantarás para socorrer e para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Continua conosco, ó Pai, nos ajudando em tudo, em nome de Jesus. Amém.